a nossa reunião. Nós agora vamos fechar os olhos e mentalizar Jesus Cristo, que está aqui na nossa frente, emitindo luz e paz, e que uma faísca que seja dessa sua luz possa penetrar em nós e despertar a nossa luz interior. Senhor Jesus, e agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na atual existência corpórea, onde tantos já estão embarcando, já estão voltando à pátria espiritual por conta das circunstâncias que estamos vivendo. E agradecemos por cada minuto, por cada dia, por cada semana. Te agradecemos por tanto termos a te agradecer. E principalmente pelas oportunidades de aprendizado, de reflexão que o Senhor tem permitido que nós tenhamos, principalmente por ser a luz do teu evangelho, a luz dos teus ensinamentos e dos ensinamentos dos espíritos superiores que vieram nos trazer o Consolador, que também é uma bússola que veio completar as orientações divinas para que nós possamos seguir em frente, rumo à verdade e à vida, rumo à felicidade, de estarmos dia a dia no presente, pisando em chão firme, sempre mantendo a fé. Te pedimos que fortaleça nossa resignação, nossa coragem, para que possamos também dividir com o nosso próximo essa esperança em dias melhores, seja nessa existência corpórea, seja no mundo espiritual, mas dias melhores virão, porque tu prometestes que estarias conosco até a consumação dos séculos, ou seja, para sempre. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre, permaneça com todos os irmãos que vão assistir a essa reunião, sendo agora ou depois, mas que todos nós estejamos entrelaçados, fluidicamente, vibratoriamente, no bem e no amor. Abençoa principalmente as pessoas que vão usar da palavra na noite de hoje, Senhor. Que assim seja. Então, com muita gratidão que nós vamos receber as nossas irmãs Juliana e Fátima, começando por Fátima no Livro dos Espíritos, para nos trazer o resultado de seus estudos, para que nós possamos refletir juntos. Está com a palavra, Fátima. Gratidão, Catita. Boa noite a todos. Que o Divino Mestre nos abençoe na noite de hoje. Interessante que você, na sua prece, você falou exatamente do que eu vou falar, né? Da luz interior que cada um de nós tem dentro de si. A semana passada, terça-feira, Vinícius começou, né, no capítulo A Lei de Liberdade, ele falou sobre a liberdade de pensar. E como e eu vou falar hoje sobre a liberdade de consciência. E como uma coisa tem a ver com a outra, certo? Então, eu só vou reler as questões da semana passada, né? Só para relembrar. Então, a questão 833. Há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos. Pode-se deter seu voo, mas não aniquilá-lo. E a 834, o homem é responsável por seu pensamento? É responsável diante de Deus? Somente Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo sua justiça, né? Então, vimos que a liberdade de pensar ela é livre no homem, né? Todo mundo pensa o que quiser, inclusive coisas negativas, né? Agora podemos
podemos controlar esse pensamento, mas não podemos, de forma alguma, aniquilá-lo, como diz o texto, e que somente Deus pode conhecê-lo, condenar ou absorver segundo a sua justiça, né? A liberdade de consciência tem um aspecto diferente. A consciência vem nos moldar, nos chamar a atenção para aquilo que está certo e que está errado, né? Então, no livro Consolador, que é um livro, quem não conhece esse livro aqui, a minha edição é uma edição bem velhinha, deve ter umas edições mais novas. É um livro de pergunta e resposta, como o Livro dos Espíritos, só que quem responde é Emmanuel, né? E a questão 303, ele diz o seguinte, ele faz o questionamento. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo? E aí a gente vai lendo e vai comentando, né? A resposta de Emmanuel. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Ora, Deus escreveu em nós todas as leis naturais para nos direcionar para uma vida pura, né? Como ele diz aqui, a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção dos deveres desperta em nosso íntimo a centelha. Há em nós uma centelha, um gene, um DNA de Deus, onde a luz do Criador se manifesta, né? A nossa genética, a gente tem que pensar, ela é espiritual, é divina, mas esse tesouro, ele foi ocultado, aliás, ele foi ocultado, pois precisamos nos preparar para acessá-lo, né? A gente tem que lembrar que nós fomos criados simples e ignorantes. E sem o conhecimento, a gente não pode alcançar essas leis, né? Porque são as leis que regem todo o universo, são as leis de Deus, leis que são imutáveis e são extremamente complexas. E hoje, apesar de hoje, assim, com muito conhecimento que a gente já tem, que é bem pouquinho em relação ao universo, né? Mas para o nosso estado evolutivo já temos alguma bagagem, né? Mas ainda assim a gente precisa estudar, a gente precisa se espiritualizar para adquirir este conhecimento, e este conhecimento vai gerar responsabilidade, né? Ora, Miramês, ele nos diz que a consciência da criatura é a lei de Deus que fala através de nós, né? Aí a gente lembra, tá, na questão 303 do Livro dos Espíritos, cadê? Eu anotei aqui. Aliás, a questão 303 é daqui. A questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta à espiritualidade superior onde está escrita a lei de Deus. E a pergunta é simples, direta e objetiva, na consciência, né? Então, a gente sabe que está na consciência todas as leis de Deus, né? Aí, continuando com Emmanuel, né? Ele diz, nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida, né? Veja só, precisamos despertar essa centelha que há em nós, através do conhecimento,
do aprendizado, do direito, mas, acima de tudo, dos nossos deveres. Né? Porque a gente reclama muito direito, só que direito implica em dever. Né? A consciência, ela sempre nos alerta para o perigo e os desvios do caminho, cobrando de cada um de nós responsabilidade com relação a nós mesmos, com relação ao outro, com relação à vida. Né? Então, as noções de responsabilidade, né? Que há em nós o lugar sagrado, né? Que esse lugar, que é a luz que você falou, Catita, na sua oração, é a luz do Criador que se manifesta. A liberdade de consciência, ou a liberdade de pensar, ela vem junto com a liberdade de consciência. Né? Exatamente para que nós possamos domar os nossos pensamentos, vibrações e atitudes. Porque a gente pensa um monte de tranqueira, a gente pensa o tempo todo. A gente pensa, até porque a gente sabe que a espiritualidade ela está sempre conosco, de acordo com as vibrações que nós emitimos, nos influenciando com seus pensamentos também. Né? E aí vem pensamentos negativos, vem pensamentos positivos, de acordo com a faixa de vibração que nós estamos. E aí, o que isso acarreta? Acarreta que é a nossa consciência, é essa lei de Deus que está dentro de nós que vai nos dizer, olha, esse caminho não é legal, não é por aí que você tem que ir. Né? Ou então ele aproveita para dar mais um empurrãozinho, essa consciência, dizer, olha, vai em frente que vai dar certo. Né? Então, você imagine se a gente fosse dar vazão a tudo quanto é pensamento que a gente possui. Né? Ia ser um caos, porque a gente pensa o tempo todo. E pensa um monte de abobrinha. Né? No meio dessa... Aí a gente vai dando vazão ao pensamento, o caos se instala. A liberdade de consciência vem exatamente nos levar, pouco a pouco, a caminhar para aquilo que é certo em conformidade com as leis de Deus. Né? Aí, voltando para o Consolador, né? Emmanuel diz, enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. Né? Bora dividir isso aqui, esmiuçar um pouquinho, porque é um parágrafo grande, né? E ele se divide mais ou menos em duas partes. Então, quando ele começa, enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, né? Seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Ora, se pela ignorância procuramos a verdade fora de nós, né? Porque a verdade está em nós, se as leis de Deus estão em nós, dentro de nós, né? Dentro da nossa consciência, e a gente vai procurar lá fora por ignorância, né? Por falta de conhecimento, porque a gente ainda não acessou esse conhecimento espiritual. Né? Então, a gente vai nas coisas exteriores por pura ignorância, por não saber, o erro pode ser justificado. Né? Aí a gente faz... Você chega para um analfabeto
entrega a ele um livro, pede para ele ler e interpretar. Como é que pode? Ele tem condições de ler e interpretar se ele não conhece sequer as letras? Você chega para um cego de nascença e pede para ele explicar para você o que são cores, qual a diferença entre o vermelho e o amarelo, o que cada um significa, ele não tem condições, porque ele vive na escuridão. Então, vive na ignorância. A gente não pode justificar, né, aquilo que a gente não tem conhecimento. E por essa falta de conhecimento, a gente comete erros. E aí, segundo as leis de Deus, né, é como ele diz aqui, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Mas quando, através do conhecimento, entendemos que a consciência é uma dádiva que nos foi permitida por Deus, porque é a nossa consciência que está, é na nossa consciência que está a lei de Deus, está o certo, está o errado. E a nossa responsabilidade aumenta e nos será cobrado de acordo com as nossas faltas. É o que ele diz na segunda parte aqui do parágrafo, né? Todavia, a falta cometida com plena consciência do dever, você já está de posse desse conhecimento espiritual, né? Todos nós aqui, a gente está estudando, a gente está exatamente tomando posse desses conhecimentos. A gente já conhece as leis de Deus, né? Depois da bênção do conhecimento interior, né? A gente já consegue olhar para dentro de nós mesmos e ver os nossos defeitos, fazer nossa reforma íntima, escorregar, mas já escorregar com conhecimento, dizer, eu errei. Né? Eu fui pelo caminho errado e tentar se corrigir. Né? Então, guardada no coração o raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si mesmo. Então, quando a gente vai de encontro às leis de Deus, a gente vai de encontro a nós mesmos, né? Repudiando suas divinas possibilidades. A gente nos repudia, a gente se repudia. Né? E aí ele termina, ele conclui o estudo, a pergunta, a resposta, dizendo: é lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. É o suicídio moral. Né? A consciência, ela nunca nos engana. Somos nós que deixamos de escutar a voz de Deus, essa voz que fala em nós, e tomamos a atitude de nos desviar das leis divinas. Né? E ao fazermos isso, né, ao cometermos esses erros, nós agredimos a nós mesmos. Nós cometemos o suicídio moral. Né? E, segundo as leis divinas, são os erros mais graves que a gente pode cometer. Né? Não é à toa que o suicídio, de fato, aquele suicídio corporal, né? Quando você aborta do mundo, do compromisso que você assumiu a reencarnar, muitas vezes o suicídio ele é considerado um crime muito maior do que um homicídio. Porque o homicídio você pode estar se defendendo sua família, pode ser involuntário. Mas suicídio não, ele é consciente de uma agressão a si mesmo. Né? E aí, é por isso que Miramês diz o seguinte: não podemos interferir nos nossos pensamentos no que toca
a suspensão dos mesmos. A nossa parte é, pois, plasmar neles o que pretendemos, como sementes de luz ou de trevas. Porém, colhemos o que semeamos. Então, a partir do momento que semeamos, né? Semeamos a dor ou semeamos o amor, nós vamos colher de acordo com a nossa semeadura, né? Porque a gente sabe que semear, a semente a gente joga aleatoriamente, mas a colheita ela é obrigatória, como diz Emmanuel também, né? E o problema, muitas vezes, disso tudo é porque o ser humano ele ainda procura a lei de Deus fora de si mesmo, né? Haroldo ele nos diz que 90% da comunidade religiosa acredita que a lei de Deus está em algum lugar exterior, como uma praça, um templo, um livro, em pedras da lei, né? Moisés acreditava, chegou com as pedras da lei, dizendo que ali estavam gravadas as leis de Deus. Tem gente que bota a Bíblia debaixo dos braços e vai para a praça pública e dizer que ali está contidas as leis de Deus, né? E quando ele fala em comunidade religiosa, ele não está falando de cristãos, ele está falando de cristãos, muçulmanos, judeus, budistas, religiões primitivas. Então, você imagine que é toda a população da Terra que acredita em alguma coisa, né? Porque aí a gente deixa de fora os materialistas, que ainda pensam, apesar de toda a tecnologia, de todo o conhecimento, de 2000 anos já se passaram da vinda do Cristo, as pessoas ainda acreditam que as leis de Deus, elas não sabem ainda que as leis de Deus está escrita dentro de si mesmo, né? Aí, estou olhando a hora. Me avise, viu? Se eu estiver falando demais, para não ultrapassar. Miramês ele diz o seguinte: a consciência nos inspira para amar. A alma, que desconhece essa fonte, odeia. A consciência nos inspira para a paz. A alma ignorante procura a guerra. A consciência nos fala para perdoar. A alma esquece a advertência e revida todas as ofensas, né? E nesta ação contrária, o espírito vai criando o seu próprio inferno e passa a sofrer dentro dele até surgir a maturidade, conscientizando-o de que deve reparar o mal que fez, recolhendo muitas experiências e fazendo acender a luz do coração. Então, aí vem a luz, né? Essa luz que você falou, Catita, na oração, que, na realidade, a gente acende a luz quando a gente toma posse da nossa consciência. Quando a gente usa essa consciência em favor de nós mesmos, em favor da nossa comunidade, em favor das pessoas que vivem ao nosso redor, em favor da vida, né? Aí eu só tenho mais 6 minutinhos, eu vou fazer um link com Hamed. Eu saio catando um canto no outro, né? Então, Hamed, ele faz um link disso com o Evangelho, né? E ele diz, no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 13, assim escreveu Mateus em seus apontamentos: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Pelo fato de a porta ser estreita, deveremos atravessá-la um de cada vez.
completamente sozinhos, acompanhados apenas pelo mundo de nossos pensamentos e conquistas íntimas. A porta é estreita porque ainda não entendemos que, mesmo vivendo em comunidade, estaremos vivendo essencialmente com nós mesmos, pois, para transpor essa porta, é preciso aprender a arte de ser, né? E aí, anteriormente, ele explica o que é essa arte de ser, né? Ser o que cada um de nós quer ser, ou, de fato, o que somos, né? E aí ele diz o seguinte: ser nós mesmos é acreditar em nosso poder pessoal, elaborando um mapa para nossos objetivos e percorrendo os caminhos necessários para atingi-los. A gente está aqui, ou está no mundo espiritual, trabalhando para ir para frente, para evoluir, para crescer. E qual o nosso objetivo? Né? Ser nós mesmos é viver na própria simplicidade de ser, libertos da vaidosa e dissimulada autossatisfação, que consiste em fazer gênero de diferente perante os outros, a fim de ostentar uma aparência de personalidade marcante. Isso é tão comum hoje, né? As pessoas que usam máscara e que fingem ser. Elas fingem ser educadas, elas fingem ser amorosas, elas fingem ser chiques, elas fingem ser inteligentes. Hoje, aí a pandemia chegou e está apagando tudo isso, porque a máscara, tem que usar máscara de verdade agora, né? E que adianta de tanta vaidade quando você está preso dentro de casa e não tem como se expor. A gente está cheio de roupa que está se perdendo dentro do guarda-roupa porque não tem para onde ir nem como usar, né? E as aparências vão, porque aí vem as angústias e tudo que está acarretando nesse momento, né? E aí você vai ficando fragilizada e as máscaras vão caindo. E você vai se mostrando quem é de fato, né? Ser nós mesmos é eliminar os traços de dependência que nos atam a outras pessoas, às outras pessoas. Não nos esquecendo, porém, de respeitar-lhes a liberdade e a individualidade, e de defender também a nossa, sem o medo de ficar só e desamparado, né? Então, vamos procurar viver em paz com aqueles que estão ao nosso lado e saber também deixar ir quando for hora de ir, deixar ficar quando for ficar, e não ter medo de solidão, porque na realidade, a gente nunca está sozinho. A solidão é um estado de espírito de cada um, que cada um constrói dentro de si. Mas quando a gente toma consciência da nossa espiritualidade, a gente sabe que nunca está só, né? E para encerrar, ser nós mesmos é tomar decisões, não para agradar os outros que nos observam, mas porque estamos usando consciente e responsavelmente nossa capacidade de ser, sentir, pensar e agir, né? Então, que a gente haja com sabedoria, com amor, e que possamos servir a Jesus com desprendimento e com a paz no coração. Obrigada a atenção, muita paz para todos. E eu volto a palavra a você, Catita. Muito bom, muito bom. Tudo que você falou, e dá para a gente refletir muito, as pesquisas que você fez, a gente só tem gratidão, Fátima. Eu que Agora agradeço. nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Juliana, que vai abordar o assunto contemplar os pássaros do céu.
Vamos ver agora o que a nossa irmã Juliana tem para nos dizer. Está com a palavra, amiga. Ô, amiga, boa noite a todos. Boa noite. Bom, olhar as aves dos céus faz parte do capítulo 25, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai poder ver essa passagem, né, da seguinte forma: quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que ela está contemplada no item 6, com o texto bíblico em si, quase que ipsiliteri, né? Como ele está descrito no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, do versículo 19 ao 21 e do 25 ao 34. E depois aí você vê as explicações, primeiro de Kardec, no item 7, né? Na verdade, todas as explicações são de Kardec, não tem uma referência de um espírito. Então, do item 7 e o item 8, ele explicando essa parte do Evangelho de Mateus especificamente, né? Quando você pega essa parte do Evangelho de Mateus, você pega, eu estou com o texto com a tradução de Haroldo, né? O Novo Testamento é a tradução de Haroldo. Que Haroldo, o que eu gosto muito da tradução de Haroldo é que ele vai buscar as referências hebraicas, né? Lá as palavras do jeito que elas, às vezes elas têm mais de um sentido e às vezes quando se traduz fica um pouco equivocado, né? E eu vou explicar por que eu peguei essa tradução, porque foi especificamente por conta de uma palavra no final, né? Mas essa parte do que ele bota, olhai as aves dos céus, na verdade, no texto bíblico, quase que em todos os textos bíblicos, dentro dos capítulos existe um título, né? Um título que eles vão botando, assim, a cada tantos versículos, eles botam um título. Então, exatamente do capítulo 6, versículo 19, até o capítulo 6, até o capítulo 7, versículo 1, capítulo 6, versículo 34, que é onde ele acaba, e aí começa o 7, versículo 31, essa parte, essa passagem é chamada de as três proibições, né? As três proibições. Que aí é Jesus falando, e falando de três proibições que ele estava ali determinando para os apóstolos, né? Tanto o capítulo 6, versículo 19, como o capítulo 7, versículo 1 ao 7, versículo 6, que é bem curtinho, ainda faz parte das três proibições. Só que essa parte especificamente, olhar as aves dos céus, tem duas proibições, né? Eu me pergunto se não foi por isso que Kardec escolheu essa parte para colocar, porque dentro dessa coisa tão bonita, olhar as aves dos céus, tem duas proibições de Jesus, né? E aí ele começa dizendo assim: não acumuleis tesouros na terra. Olha a primeira proibição, de cara, sem fazer firulas, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem as consomem, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, lá estará também o vosso coração. Né? Então, assim, quantas vezes, em quantas coisas diferentes a gente coloca o nosso coração, o nosso empenho, a nossa força, toda a nossa energia, né? E isso não vai dar frutos. Não vai ter repercussão, né? Eu ouvi uma história interessante por esses dias, que é o seguinte: um homem chegou a um cemitério, uma cidade, e de cara deu com o cemitério da cidade, né? Marcou para encontrar com um amigo, mas não pôde deixar de notar que nas catacumbas desse bendito cemitério não tinha a data de nascimento e de morte das pessoas, tinha quantos anos a pessoa viveu. E fulano, aqui jaz fulano que viveu 4 anos e meio, aqui jaz Beltrano que viveu 1 ano e meio, aqui jaz Cicrano que viveu 3 anos e meio, e ele disse: meu Deus, só morre criança nessa cidade. Que cidade esquisita, porque todo mundo só viveu 4 anos, 1 ano e meio, 3 anos e um pouquinho assim.
Aí, quando o amigo chega, ele disse, rapaz, eu percebi um negócio inusitado nessa cidade e o povo morre tudo criança. Como é que tem gente idosa, vem de fora? Como é isso? Ele disse, não, é porque aqui, nesse cemitério, a gente criou o hábito de só contabilizar os dias que realmente foram vividos. E eu tenho passado a me perguntar, assim, quantos dias da minha existência, nesses meus 43 anos presentes, quantos dias efetivamente eu posso dizer assim, meu Deus, esse dia foi vivido, eu vivi. E outra pergunta que eu faço, quantos dias eu vivi e qual o motivo para eles habitarem as minhas lembranças, as minhas memórias mais ternas e por que eles valeram a pena. Eu acho que isso é uma reflexão para cada um fazer para si. E eu acho que tem a ver com isso aqui. Porque onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração. E se você achar, para essas perguntas que eu fiz, o próximo como um agente importante dos seus dias vividos e as coisas que você fez pelo próximo acima das visitas que você fez no shopping e dos McLanche felizes que você comeu, né? Eu acho que você está colocando seu coração onde realmente Jesus queria que você colocasse. Onde as coisas não são comidas pelas traças e os ladrões não roubam, né? Continuando, aí ele diz assim, é por isso que eu vos digo, não vos preocupeis em encontrar alimento para sustentar a vossa vida, nem com o que vestireis. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais do que a vestimenta. Aí vocês assim, ora, então Jesus está se contradizendo, porque ele está mandando a gente ser passivo. Kardec explica no item 7, lá na frente ele vai dizer assim, essas palavras tomadas ao pé da letra seriam uma negação de toda a previdência e de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com tal princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. A gente não pode acreditar que isso é Jesus. Quando a gente se depara, isso eu tenho aprendido nos meus estudos bíblicos, quando a gente se depara com uma aparente contradição, a gente está errado. Procure, pesquise, vai estudar direito, que você está errado. E é o que Kardec deixa muito claro aqui. Eu só estou lendo, tá? O Evangelho. E aí ele diz assim, Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para produzi-la. Então, assim, acreditar que a gente é um mero espectador da vida também é o outro extremo. E a gente foi ensinado, por todos os textos bíblicos, evangélicos e toda a conduta do Cristo, a escolher o caminho do meio, inclusive na nossa interpretação. Não é isso? Então, e qual é o limite? Qual é o limite da inquietude, então? Qual é o limite da busca? Qual é o limite do trabalho e qual é o limite da espera? Até que ponto eu vou esperar, até que ponto eu vou buscar aquilo ali que eu quero, né? E esse limite, Fátima falou muito bem, é o uso. O que é necessário, o que é supérfluo? Porque o problema do homem é não se contentar com o necessário e querer o supérfluo. Aí Deus não dá. Aí o supérfluo, aí a gente perde. E se você botar sua energia, seu coração em adquirir supérfluos, você vai se frustrar. A maioria das frustrações humanas estão baseadas no fato de que a gente quer colher onde a gente não plantou. A gente quer colher paz tendo plantado discórdia. A gente quer colher prosperidade onde a gente não plantou trabalho. E aí a gente se frustra, porque, ora, Deus não dá? Ele não está sabendo o que eu preciso?
né? Ele continua. Vamos embora para frente. Eu vou grifei algumas coisas aqui que eu considerei importantes. Acho bom todo mundo ler e considerar as suas importâncias, né? Porque cada um tem as suas, enfim. Mas aí ele diz assim: se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa forma que ele veste, né, de maneira tão gloriosa, o feno dos campos, que amanhã será lançado no forno, maior será o cuidado em vos vestir, homens de pouca fé. Né? Então, assim, isso é um método judaico de palestra que eles usavam, que era o método de comparação. Então, eles sempre pegavam uma coisa e diziam assim: olha, Deus não dá valor a isso, olha isso outro. Não teria maior valor? Né? Ele faz isso: olha as aves dos céus, vocês não têm mais valor do que as aves? E as aves não comem todo dia? Elas não se preocupam em plantar, né? Ele fala isso nessa passagem, né? Que ele vai falar lá na frente. Ele vai falar: olha as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, e não fazem provimento nos celeiros. Provimento nos celeiros é supérfluo, eu estou guardando. Foi o que aconteceu com o maná, quando eles estavam andando no Egito, no Êxodo, no grande Êxodo, com Moisés, que eles ficaram sem comida e rezaram a Deus, e Deus disse que ia dar o maná dos céus, que era uma farinha, não era um pão pronto, era uma farinha que precisava ser trabalhada, mas que eles só podiam pegar o suficiente para cada dia. E os que guardaram o maná, porque disse: não, amanhã vai que não cai. E guardaram, isso está lá na Bíblia, não estou inventando isso aí. E guardaram o maná, apodreceu, ficou uma catinga horrível, o cara teve que mudar de casa. No sentido literário. No sentido literal. No sentido literário, quanta podridão a gente não traz, amarrado a gente, agarrado a gente, fazendo a gente apodrecer, adoecer o pensamento, adoecer o coração, porque a gente está carregando pesos mortos. Né? Vamos para frente. E aí a gente guarda os... Que, por sinal, lá na frente, quando Jesus... Vocês estão fazendo o link ou eu estou viajando muito? Vocês me avisam, hein, por favor. Estou olhando para a carinha de vocês. Quando Jesus, lá na frente, vai passar os 40 dias no deserto, que é tentado pelo diabo, o diabo não oferece a ele a farinha, oferece o pão pronto. Diz assim: você não pode pedir a seu pai o pão, você não está com fome, peça o pão. Né? Aí a gente vai ver assim: olha, cuidado. Quem lhe oferece o pão pronto, não está lhe oferecendo coisa boa, não. Né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Porque as coisas de Deus vêm com o trabalho associado. Né? Aí minha avó dizia assim: olha, o que vem fácil, vai fácil. E tantas outras crendices populares e frases ditas que as pessoas repetem e elas vão ficando na nossa mente. Né? Aí ele continua: meu Deus, qual é o horário, minha gente? Sim, tenho ainda um tempinho, né? Aí vamos lá. Aí ele vai: não vos inquieteis, pois dizendo que comemoremos ou que bebamos, com o que nos vestimos, pois assim fazem os pagãos. Né? Não vos inquieteis, pois dizendo que comemoremos ou que beberemos, com o que nos vestiremos, pois assim fazem os pagãos, que buscam todas essas coisas. Vosso Pai sabe o que tendes necessidade, que tendes necessidade de todas elas. Buscai, então, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Ele não diz: busca as coisas de Deus somente. Ele diz: busca as coisas de Deus e a sua justiça. O que lhe é a justa parte. O que lhe é justo ter. O que lhe é justo fazer. E tudo que alberga essa palavra. Tudo, todo o peso que ela traz. Isso que Fátima disse. Onde estão as leis morais? Onde está a justiça divina? Alguém já viu um ladrão
ou um pedófilo fazer as coisas na luz do dia na frente de todo mundo? Não, porque ele está errado. Ele não vai fazer uma coisa errada na frente de todo mundo. E se ele está fazendo escondido, ele sabe que está errado. Aí a gente diz assim, meu Deus, vai passar a lei do aborto. Somos espíritas, não podemos aceitar isso. Minha gente, a lei do aborto vai cair. Sinto informar. A lei do aborto vai cair porque a gente não vai abortar. Não é porque uma lei manda, não. Vai cair a lei do aborto, vai cair tantas outras leis. E a gente tem que ter consciência do nosso do ponto. Aí pronto, ele vai continuar. Vamos embora, né? Vamos lá. E todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então, todas as coisas, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua justa parte. E não se preocupe com o resto, que vai lhe ser acrescentado. O que é que vai ser acrescentado? A minha dor vai diminuir? Vamos pensar no Covid. Chegou o Covid, chegou a prova. Não estamos aqui por acaso, não temos idade espiritual para achar que estamos inocentes nessa. Pedimos para encarnar no meio de uma pandemia, eu pior do que todo mundo, médica ainda mais, ou eu estava doida, ou me deram um chute na bunda, não tive opção, entendeu? Mas não foi por acaso. Alguma coisa, eu disse, Senhor, deixa eu provar que eu consigo. Todos nós dissemos. Aí o Senhor disse, segura na mão de Deus e vai, minha filha. E a gente, eu, 43 anos estudando a doutrina para chegar nesse momento agora. Tá aí a prova. Como é que eu vou passar por ela? Eu vou pegar minhas asinhas que eu tenho, pequenininhas, levantar e tentar bater voo, ou vou cair no buraco, ladeira abaixo? É o nosso livre-arbítrio. Como que a gente vai passar por isso? Né? E aí eu volto à questão. A nossa dor se torna menor por conta disso? Que acréscimo é esse que Deus vai nos dar? É apaziguar a minha dor de modo que ela desapareça e eu não sinta mais? De forma alguma. De forma alguma. Mas, se eu adoecer e estiver internada num ambiente de UTI, me sentindo sozinha, a doutrina vai me dar consolação de saber que eu sou um espírito imortal e que eu não estou sozinha, como Fátima disse. Que a gente sabe que não está sozinho. Vai me dar a consolação de saber que essa vestimenta é uma vestimenta, que eu sou um espírito imortal, que essa vida é só mais uma, importante, muito importante, né? Que eu tenho que preservar por ela, mas que eu tenho que saber também a hora de entregar ela a Deus, quando Deus pedir. Porque eu sou filha de Deus. E como que eu vou passar por isso? A gente vai passar por isso, acrescenta. Aí, pronto, cheguei na parte que eu fui procurar a tradução. Aí ele diz assim, é por isso que não deveis estar inquietos com o futuro. Olha o que ele diz. Não deveis estar inquietos com o futuro, pois o futuro cuidará de si mesmo. E a gente, isso é a pandemia, claro, isso é um aviso para a pandemia. Aí ele diz assim, a cada dia basta a sua própria aflição. Foi por conta dessa palavra que eu fui buscar a tradução. Porque eu tinha uma professora de literatura que ela traduzia por cuidado. Ela dizia assim, a cada dia basta o seu cuidado. Né? Fica muito bonito. Mas eu fui buscar, eu queria saber como era que estava escrito. E aí Haroldo diz que ele traduz aflição pelo mal. Né? Ele diz assim, a cada dia basta, a cada dia o seu mal. Né? Então, mal, aflição. Né? Para que a gente vai chegar para uma criatura que está desesperada e dizer assim, minha filha, o Covid é muito grave mesmo, viu? Olha, eu tive um parente que morreu
Gente do céu. Aí você diz assim, não, porque eu sou o portador da verdade, eu tenho que trazer a verdade. Minha gente, seja o portador da caridade. Seja o portador da caridade. Porque se eu olhar para um paciente que está agonizando e dizer a ele, seu Severino, eu vou ter que lhe entubar, viu? Olha, eu vou lhe sedar, o senhor vai ficar sozinho, vai para um tubo, o tubo é muito ruim, vai passar na sua goela ardendo, o senhor vai para a máquina e pode ser que o senhor morra. Ele vai sair correndo da minha UTI, minha gente. Tem verdades que não precisam ser ditas, basta você olhar, dizer assim, Severino, olha, eu sou a médica que está cuidando do senhor hoje, o senhor está muito cansado, o senhor não está achando não, o senhor está muito cansado. Olha, o senhor quer ajuda, deixa eu lhe ajudar, e aí você vai. Né? E aí você vai. E a gente chega ao ponto, porque a gente tem que parar, a gente tem que botar o evangelho em prática. Chegamos no momento em que a gente tem que aplicar o que a gente tem falado. A gente tem que aplicar o que a gente tem falado, porque, olha, eu me lembro que em 1798, Thomas Malthus, ele dizia que ia acabar a comida do mundo. A teoria malthusiana, né? Escreveu até um ensaio sobre isso, ensaio sobre o princípio da população. Anotei, para não esquecer. Eu me lembrei disso, porque o cara dizia assim, olha, vai acabar a comida do mundo. Vai chegar a população num crescimento tal que a comida do mundo vai acabar. E a comida do mundo acabou? Não, por quê? Porque foi nos dado pela justiça divina aquilo que nos é acrescentado, a tecnologia foi descoberta, as técnicas de agronomia, as engenharias de plantação e agricultura, e um terreno que dava 50 pés de café dá 1 milhão hoje em dia. Ele não contava com isso. Ele não contava com Deus. Da mesma forma que a gente não tem como prever Deus. Ao futuro, guarda o futuro. Às vezes assim, meu Deus, o que vai ser da humanidade? Eu não sei, eu não sou Deus. Eu tenho que me preocupar comigo, com o que eu estou fazendo. O que vai ser da humanidade, o que Deus vai fazer, eu não sei, porque eu não tenho a cabeça de Deus. Deus é extremamente inteligente. O cara bolar um vírus que bota todo mundo para dentro de casa, que fecha templos religiosos, mostrando que a gente tem que cultuar ele no nosso coração, que não é em templo de pedra, que a gente precisa de um abraço, mais do que a gente precisa de dinheiro, que a gente tem dinheiro, mas que a gente não compra um leito de UTI, que tem gente no hospital particular precisando de UTI, vai para o SUS, porque no hospital particular, no plano de saúde que ele paga, não tem mais vaga. Um vírus que mostra para você que ou você se importa com seu irmão, ou você se ferra, porque o que acontece com seu irmão lhe afeta. Um vírus que começou no Japão, do outro lado do mundo, e pegou a gente aqui no Brasil, no Nordeste, com gente escondida em Caruaru, minha gente. Isso é muita inteligência. A gente não consegue acompanhar isso, não. Besta é a gente achar que o futuro da humanidade não, deve ser o socialismo, porque vai ser tudo de todo mundo. Aí o outro diz assim, não, rapaz, Jesus era capitalista. Eu já vi essa conversa, Jesus era capitalista, porque dai a César o que é de César. Dai a ti conforme o teu trabalho, o povo diz assim, né? Isso é o capitalismo puro, você só ganha quando você trabalha. Minha gente, a gente está por fora, eu fico olhando assim, meu Deus, eu estou começando a entender assim, que eu só sei que nada sei, né? Não vai ser nenhum nem outro, vai ser um outro sistema de governo que a gente não tem ideia do que vai ser. E não adianta agora a gente estar querendo discutir o que vai ser. Porque a gente não tem capacidade ainda intelectual para bolar um plano desse, que ele vai dar inteligência para a gente bolar. Porque você imagine o que era, na época antiga, explicar para um senhor feudal que tinha o seu feudo e o sistema de governo era o feudalismo, que ia desaparecer tudo aquilo, não ia mais existir aquilo, nem nobreza, nem rei, nem rainha, ia ser o presidencialismo e o capitalismo. Ninguém ia acreditar, nem ia nem imaginar como era.
ia logo dizer que não ia dar certo. Não, isso não vai dar certo, não. Não está vendo que não existe acabar com a nobreza, acabar com o rei, com a rainha? Como é que vai existir isso? O povo escolhendo um governante? Não, minha gente, isso não existe, não. Imagine você fazendo uma viagem no tempo e voltando para aquela época e contando tudo que você está vivendo agora, se alguém acredita. Aí a gente acha que a gente pode acompanhar os pensamentos de Deus. E mais, a gente não tem o direito. Olha, eu estou falando para pessoas aqui com a mesma idade, tem poucas pessoas na sala, acho que tem 10 pessoas, a última vez que eu vi. Não estou falando para todo mundo, obviamente. Eu estou falando para pessoas que eu imagino que têm a mesma idade espiritual. Minha gente, vamos acabar dessa história de achar que o Covid não é divino. O Covid é tão divino quanto a bactéria, quanto a alga marinha, quanto os coacervados que deram início à vida na Terra. O Covid é tão divino quanto eu, você, a ameba que mora na minha barriga, o piolho que mora no meu cabelo. O Covid foi criação divina. Vamos parar de dizer, esse vírus, Deus vai permitir que ele não acabe com o mundo. Minha gente, Deus é eterno. A gente está chorando por causa de uma vida, Deus olha para a gente e diz assim, e Kardec explica isso no Livro dos Espíritos, mais na frente. Diz assim, uma existência é muito importante, mas é uma existência. Você pensa desse jeito porque você está encarnado. Quando você está desencarnado, você pensa de outro jeito. Eu vou achar a pergunta, depois eu boto no grupo. Mas a gente que está aqui, que tem essa idade espiritual para estar numa terça-noite, correndo para chegar em casa para participar de uma palestra, descabelada, assim, com uma banho feita eu estou, e vocês devem estar também, que estuda no trabalho, atendendo um Covid, estudando o evangelho e atendendo outro, a gente precisa botar isso em prática, minha gente, a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais como perder a encarnação e a gente não pode estar aumentando o corpo das pessoas desesperadas nessa pandemia, não. Eu acho que era isso, né? Muita coisa para pensar, mas eu espero que cada um pense e ache sua resposta dentro de si, do seu coração, e desejo tudo de bom a todos, que vocês encantam o meu coração, eu tenho muita alegria em ver todos vocês. Eu acho que a hora chegou. 3 minutos só para acabar, é o tempo da prece final, né? Kátia, com você de volta. Ju, nós te agradecemos muito, né, porque você chegou essa vivência atribulada que você está tendo enquanto médica da linha de frente dessas questões e trouxe para a gente essas reflexões tão necessárias, tão oportunas e que fazem realmente a gente crer que nada é por acaso. Veja que o assunto de Fátima teve tudo a ver com o assunto que você trouxe, a maneira de abordagem, principalmente das duas, foi muito parecida. Então, agradecemos também muito a Fátima, porque nós vemos uma sintonia entre as pessoas que participam dos estudos. Então, Cláudia Cordeiro está aí, ó. Maravilha, meninas, excelentes reflexões. Ô, minha gente, eu queria agradecer, mas eu não sei fazer isso, de botar a mensagem. Aí fica meu agradecimento a vocês. Pela oportunidade de participar, né? Eu também. Eu não sei muito grata. E agradeço. A gente vai aprendendo, né? Aos poucos. A gente entra ali nos 3 pontinhos, onde tem mais, aí a gente vai chegar no bate-papo. Um dia eu acerto. Mas gratidão pela oportunidade. Pois é, a Covid veio nos trazer essa oportunidade também, né? Esse isolamento, para a gente buscar caminhos para se encontrar. E nós vemos pelas 2 preleções que vocês se encontraram em sintonia, porque falaram ambas da questão da consciência, da gente se apropriar do que a gente sabe, da gente assumir quem nós somos, sermos espontâneos, sermos nós mesmos, termos o autoconhecimento, a autoaceitação, e dentro de tudo isso, o autoamor e o amor pelo outro. Então, vamos refletir sobre essa questão, né, das necessidades que temos de aprendizado e de também passar à frente esse aprendizado. Porque não estamos sós, nós estamos nessa nave, estamos todos juntos
E a gente precisa realmente dar as mãos e pôr para fora esse conhecimento. Esquecer isso de que a gente é criancinha, porque a gente já sabe de algumas coisas, né, Ju? Como o Ju mesmo disse. E a gente precisa realmente exercer o que já sabemos, como diz na música, né? Da família Cordel, a música nova. Insistimos em não exercer o que aprendemos. Somos um. E é nesse sentido que nós vamos fechar os nossos olhos para agradecer por mais essas reflexões e pedir a Deus paz e luz para todos os irmãos que nesse momento se encontram aflitos, seja pelas angústias pessoais ou de seus parentes, de seus amigos, que nós todos possamos, nesse momento, passar, como Juliana nos disse, um pouco mais de tranquilidade, de conforto para essas pessoas, ouvindo, não querendo doutrinar, mas querendo principalmente dizer: você não está só. Deus está conosco, dentro e fora de nós, em toda parte. Senhor Jesus, te agradecemos muito por essa consciência e te pedimos que nós, cada vez mais, possamos ter contato não só com esses ensinamentos, mas principalmente com os métodos mais adequados para ajudarmos os outros a também encontrarem dentro de si esses conhecimentos, esse conforto, saberem que não estão sós e que Deus não desampara ninguém. Que nós, Senhor, estamos em fase de aprendizado, de uma provação muito grande, mas que vem trazer-nos a realidade de que nós somos pensamento, força, nós somos luz, nós temos dentro de nós o amor divino. Por isso nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Por conta dessa chama de amor. Ele que é só amor. E que nós possamos sintonizar sempre com essa atmosfera, Senhor. Sintonizar sempre com esse amor divino e repartirmos esse sentimento, essa sensação maravilhosa de sermos um com o Pai. Com cada um dos irmãos que cruzarem no nosso caminho, estejam encarnados ou desencarnados. Te pedimos nesse momento que tua luz se espalhe por todos os leitos de dor, por todas as famílias enlutadas, para que elas possam compreender que existe algo maior. E é por isso que nós estamos aqui. Para que nós possamos alcançar esse bem-estar maior, essa plenitude. Que nós tenhamos uma boa noite com boas reflexões e que peçamos a Deus a oportunidade de, em nosso desdobramento, podermos trabalhar também, mesmo como formiguinhas, nessa obra divina de resgate, consolação, de ajuda aos nossos semelhantes. Que assim seja. Muita paz a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Foi ótimo. Boa Adorei ver noite. vocês. Morrendo de Maravilha, saudade. obrigada. Tchau, tchau. Boa Nós noite. adoramos nos ver e sentirmos-nos juntos, não é? Sim.